Se tem boiada gorda no pasto, tem Sustenutri em ação. Sustenutri é tecnologia e inovação. Sustentabilidade no campo é o melhor pra sua criação. Para um gado sadio, a Sustenutri é a melhor solução. Sustenutri é verdade, é de qualidade e a melhor ração. Sustenutri, uma linha completa em nutrição animal. É Sustenutri. Oi, gente, boa noite. Já vou começar aqui passando um café. Boa noite para você que acompanha a gente no Agro Rovema Podcast, toda quinta, direto aqui de Porto Velho, Rondônia. Muito obrigada pela sua audiência. Aproveito para já convidar você para ficar com a gente aqui mais essa horinha para bater um papo. Nós vamos falar de tecnologia, nós vamos falar de soluções financeiras e muito mais. Eu já vou começar a servir o café aqui para os nossos convidados. Vou pegar a xícara aqui, porque já vou apresentar os nossos convidados. Que o tema de hoje, ele é relevante porque a gente está na Amazônia e a gente vai falar da primeira fintech fundada aqui na Amazônia há 4 anos, que é a UsiPay. Uma empresa do Grupo Rovema, que participa aí de todas as operações do grupo, que está presente em várias situações. Por isso eu convidei o Sandro Rocha, que é diretor executivo da UsiPay. Oi, Sandro, boa noite. Tudo bom, Carol? Boa noite a todos. E o Jefferson. Boa noite, tudo bem, Carol? Seladec. Acertei? Quase. Sedlasec. Tá vendo? É um nome muito difícil o nome dele. Ele é de uma empresa também parceira aqui do Grupo Rovema, é Gerab, né? Soluções, tecnologias, que está desenvolvendo também projetos voltados para essa área, para trazer soluções e tudo mais. Bom, eu já vou levantar aqui para servir um café para vocês. Ótimo. Enquanto isso, a gente bate um papo. Boa noite. Boa noite, obrigado, Carol. Obrigado, Carol. A gente está falando aqui de um café robusto amazônico das matas de Rondônia. É um café aruá da terra indígena lá de Alta Floresta do Oeste. E é uma família muito especial de cafés e que estão sempre, da terra indígena Rio Branco, que estão sempre presentes nos melhores eventos. É um café premiado no ano passado no concurso Tribos da Três Corações, por isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês, degustar, experimentar. Enquanto isso, a gente bate esse papo aqui. Enquanto isso também, enquanto eles vão esfriando um pouquinho o café ali para poder experimentar, gostaria de agradecer muito hoje aqui a parceria com a Monte Olimpo e com a Dona Mocinha. A Dona Mocinha que tá nessa semana já fazendo o lançamento da coleção Primavera e vem com tudo aí com a nova coleção. Queria agradecer sempre a oportunidade das meninas aqui me vestirem. A Ellen Beauty, que está sempre comigo aqui fazendo cabelo e maquiagem. Gostaria de já começar o programa agradecendo eles, porque é muito especial mesmo, tá bom? E a gente volta aqui para falar do nosso assunto, que é a tecnologia, que é o desenvolvimento e que é a nossa fintech, né? Sandro, abre aí o seu coração, conta pra gente que fintech é essa, que UsiPay é essa, que solução que a gente sempre vem trazendo e vem apresentando em todas as nossas ações, em todos os nossos colaboradores e parceiros, porque a UsiPay é para todo mundo. Exato. Primeiramente, prazer estar aqui com todos vocês. Eu quero falar um pouquinho da UsiPay, né? Falar um pouquinho da UsiPay. A UsiPay tem 4 anos. Ela nasceu com a ideia do Adélio de fundar uma fintech aqui. E a gente foi avançando com cada uma, na verdade, foi tendo ramificações, né? Começamos com a conta digital, agora o Pix, que a gente lançou também, o Pix com integração dentro das RPs. Nós começamos depois a desenvolver o Verde com produto de telemetria, que o nosso amigo Jefferson vai falar bastante aqui, tem soluções bem interessantes. Nós temos hoje também dentro da UsiPay o Biônio, que é um cartão multibenefícios, que acho que a gente vai falar também bastante sobre isso, e como ele pode atender o setor, o agronegócio de um modo geral. Nós temos também a parte de gerenciamento de frotas, abastecimento, manutenção, enfim. Isso interessa com povo muito serviço. Interessa, extremamente interessante. Super. Hoje a gente já atende algumas empresas do grupo, vários órgãos públicos aqui de Rondônia, empresas privadas, e a gente vem crescendo muito, né? Então, assim, eu tenho um prazer enorme. Para mim é um orgulho trabalhar no Grupo Rovema e eu gosto muito do que eu faço, desse desafio. Todo dia a gente está sendo desafiado, né? E tem propósitos bem interessantes, coisas bem interessantes para poder entregar
né, nesse decorrer do ano. A gente acompanhou na semana passada o Dia da Árvore, né, os 4 anos da UziPay, e a gente pôde ver ali um pouquinho o envolvimento das pessoas, né? Quando você fala em meio ambiente, como existe uma mobilização, como existe um apelo, uma pegada mesmo, e ela é real, ela não é fake, ela não é momentânea, as pessoas querem mesmo fazer o bem, estar perto do meio ambiente e entendem que isso faz parte do futuro, né? Sim, isso já é bem claro na cabeça das pessoas. E foi possível a gente observar também como a UziPay tem esse envolvimento, né? Ela nasceu já pensando nisso. Dia da árvore, né? Ela nasceu no Dia da Árvore, ela tem a pegada de cada conta aberta, uma árvore preservada, Exato. né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, porque que a UziPay, estando na Amazônia, sendo a primeira fintech, ela vem com essa pegada. É a preocupação nossa de preservar a Amazônia. Eu acho que esse é o conceito. Nós estamos aqui, a gente nasceu em Rondônia, né, cresceu em Rondônia. No caso, o Grupo Rovema, ele nasceu aqui, embora paranaenses, né, chegaram aqui no início dessa migração que aconteceu do pessoal do Sul vindo para cá, e tem esses 36, se não me engano, 36 anos, 38 anos, que estão aqui em Rondônia, e quando surgiu essa ideia da UziPay, eles pensaram, poxa, eu quero colocar com um conceito de preservar o lugar que fez a gente crescer, fez a gente se desenvolver. Né? Então, assim, a UziPay ela foi uma oportunidade para consolidar essa ideia da preservação da árvore. Abra sua conta e despreserva uma árvore, planta uma árvore para você. Então, a gente vem trabalhando nessa pegada de uma forma muito interessante, incentivando os nossos colaboradores nesse sentido da plantação da árvore e todo um modelo, né, um modelo ambiental que a gente vem trabalhando. A gente tem uma área, né, na fazenda destinada para a UziPay, na fazenda Rio Madeira, né, que tem lá essa área preservada que é destinada para esse projeto, né? Exatamente. Uma preocupação que a gente tem, né? O Grupo Rovema, de modo geral, tem essa preocupação, e a UziPay não podia ser diferente. Quando a gente fala em UziPay, a gente está falando nessas soluções que ela tem, mas em qual é o tamanho da abrangência dela? Ela vai além da fronteira Rondônia? Ela vai para outros estados? Ela vai para outros países? O que a gente opera enquanto fintech na Amazônia? Então, uma pergunta bem interessante que você fez agora. A gente vem passando por um processo de reestruturação dentro da UziPay e criando soluções que, de fato, atende todas as expectativas, ou a maior parte das expectativas dos nossos clientes. Hoje a gente está para lançar, agora no dia 28, o lançamento do Biônico, o cartão multibenefícios. É um cartão que ele não tem fronteiras. Ele serve, é um cartão bandeirado, Mastercard, internacional. É uma mudança muito grande dentro daquilo que a gente tinha. Então a gente está oferecendo esse produto, vai lançar esse produto agora no mercado, a abrangência dele nacional e internacional. Então permite que a gente também venda esse produto para os nossos países, para os países aqui vizinhos, né, para os nossos irmãos, né, latino-americanos. A gente tem o nosso produto, o gerenciamento de frotas, ele não fica restrito também a Rondônia, e no início a nossa estratégia Rondônia e Acre, inicialmente, só que essa cara, o Jefferson vai falar um pouquinho sobre o Cijo, que é um produto que nós estamos lançando também. O Cijo, ele, que é no caso o gerenciamento de frotas, né, abastecimento e manutenção, ele atende todo o nosso país. A gente está apto para poder funcionar em todos os lugares aqui do Brasil. Então, assim, é uma mudança muito radical que a UziPay vem passando e nos alegra bastante com as oportunidades que vêm surgindo. Que legal. Jefferson, então, já que ele passou a bola para você, conta pra gente. Quando você pensa em criar uma solução, que problema você pensa em resolver do seu cliente? Quando ele fala em frota, quando ele fala nessas soluções da UziPay? Bem, primeiro agradecer, obrigado por estar aqui. Eu acho que o primeiro ponto que a gente procura sempre trabalhar é exatamente o que você falou. Qual a dor do cliente? O que ele busca? Um pouco diferente na UziPay, porque ela é um operador, ela vai servir o mercado, então o cliente dela ainda é o cliente final, ou um cliente PJ, um B2B, um B2C. O que a gente busca é sempre observar qual é a proposta que a empresa quer entregar ao mercado. Você tocou em 2 pontos bem interessantes, eu achei aqui na conversa. Um deles, o fator social. Né? A natureza do que é a UziPay, aonde ela se sedimenta enquanto responsabilidade social de trazer isso como um componente
nativo dentro da operação dela. Isso acho que por si só já é algo grandioso. Por quê? Porque enquanto a gente percebe ainda um movimento resistente de muitas empresas em reconhecer essa necessidade, já se sai na frente com tudo isso. Exato. Segundo, o fato de que o próprio fato dela estar sediada, o grupo estar sediado em Rondônia, e desenvolver soluções que hoje se colocam em nível nacional e em nível internacional, rompem fronteiras. Que fronteiras são essas? Eu morei no Amazonas, sou do Paraná, tenho um trânsito contínuo em todo o território nacional e lá atrás a gente percebia um certo bairrismo no reconhecimento de soluções originárias do norte do país. Mas em decorrência do quê? Em decorrência, muitas vezes, de uma ausência de uma formatação adequada de produto, uma visão estratégica, que hoje isso é muito bem conduzido pelo Sandro e pela equipe dele, e, de certa forma, o objetivo, que é exatamente isso. O que você procura fazer? Então, a gente olha essa visão estratégica, coloca o produto dentro desse patamar que é o objetivo de alcance. Nós procuramos ser uma referência dentro daquilo que nós fazemos, enquanto produto, enquanto UziPay e enquanto subprodutos dentro da estrutura. Ótimo. Vamos almejar que mercado? Um mercado a nível nacional e internacional, como o Sandro bem relatou. Então, que nível de produtos nós precisamos ter e entregar esse nível de produto? Então, hoje nós equiparamos as soluções que estão sendo desenvolvidas, esse processo de reestruturação completo de todos os produtos internos da UziPay num nível nacional e internacional América Latina. A gente consegue competir hoje, né? Consegue competir de igual para igual com qualquer operador nacional, indiferente de onde ele esteja sediado. Então, assim, nosso desafio sempre enquanto prestador de serviço, parceiro de negócios, nosso desafio sempre o que o nosso parceiro espera e o que nós podemos entregar a mais, né? Em fazendo essa leitura do que o mercado externo, por fato de estarmos sediados fora, de também, como eu disse, transitarmos em todo o território, em diferentes projetos, o que nos dá uma visão macro, né, de estrutural de produtos, e trazer isso como um valor adicionado para o produto final. Então, fico muito feliz de hoje estar trabalhando com o grupo, conheço o grupo há muito tempo também, né? Conheci a trajetória, sei da garra, sei do esforço. Foi por acaso, né? Não foi exatamente, não né? Foi por conhecimento, né? Foi uma história bem interessante, Carol, porque... Conta aí. Quando... Quero saber. Já puxei essa aí para você contar. Quando eu conheço o grupo desde 98. Na época ainda eram basicamente a injetora, né, a parte de retificadora de motores a diesel ali perto do Trevo. E aí começaram com a parte da concessionária da Scania, e aí foram crescendo e tudo mais. Nesse período a gente acabou se distanciando um pouco, porque eu tive a oportunidade de conhecê-los quando eu residia aqui em Porto Velho. E quando eu fui morar em Manaus, e acabei fazendo carreira profissional lá, depois retornei para o Paraná e tudo mais, acabou que um operador comum nosso, entre a UziPay e a minha empresa, nos indicou para fazer um trabalho, porque eles estavam tendo dificuldades, né, dentro de alguns produtos. E fizemos um trânsito normal, fazendo todo o crivo técnico, apresentando ao Sandro, a equipe dele, fazendo toda a prova de conceito, sem mencionar que conhecíamos o grupo. E aí foi bem interessante, porque depois ele chegou de forma até espantado para mim e falou: pô, você conhece o pessoal, você sabe tudo. Eu falei: sim, já é amigo, mas qual é o curso natural? Você você está à frente do negócio, eu tenho que mostrar a você o meu trabalho, tem um rito. Né? E as pessoas têm que pensar assim, a gente tem que realmente entregar o que tem de melhor. E eu acho que a minha resposta para a sua pergunta talvez seja essa. O que você pensa? Bem, eu penso em entregar o que eu tenho de melhor. Sempre tive isso comigo. E esse meu melhor tem que refletir no produto final. E você já está com a gente há quanto tempo? Nessa parceria? Nessa parceria agora, nessa segunda etapa. Um ano já, né? Um ano. Fizemos um ano agora em setembro, coincidentemente no dia 1º de setembro, fizemos um ano.
nessa parceria A gente inicial. tá falando hoje, né? A gente pensa muito parecido, né, com as coisas, né? Exatamente, exatamente. Deu uma sinergia. Enfim, uma sinergia bem legal, né? Bem legal. O Sandro tem todo um arcabouço, né, de profissional também. E a gente comentando um pouco antes de entrarmos aqui, né, no ar, você fazendo algumas perguntas, a gente traz experiências também de outros momentos da vida e que se somam. Eu acho que, na realidade, isso acaba sendo o sucesso do grupo. Porque, por mais que tenham expertise em um mercado, eles têm experiências de vida. Tem uma diversidade muito grande, que de isso atuação, compõe. de pessoas, exatamente. Né? Exatamente isso. Me conta um pouquinho da sua relação com o café, já que você quis falar um pouquinho lá pra trás. Eu não vou deixar passar essa oportunidade, ó. Tem calo nos contou a dedos história até aqui nos hoje. bastidores, Contou né? nos bastidores, não vai contar aqui? Pois é, então Ele assim... já morou em Rondônia, já gente, morei em ele tava Rondônia. contando. É quase um rondoniense. Sim, meus familiares chegaram aqui na década de 80, mais precisamente no ano de 80. Eu vim para cá com 2 anos de idade, né? E vim da leva dos paranaenses que vinham para fazer a parte de trabalho, né, de desbravamento, né, digamos abertura. assim. De abertura, é um bom termo esse. E ali você vinha, tinham pessoas que vinham a partir de Vilhena, cada um sentia onde queria ficar. Vilhena, Ji-Paraná, Jaru, Ariquemes, Porto Velho. Naquela época era bem interessante, porque a grande maioria ficava até Ariquemes. Poucos vinham a Porto Velho, né? Poucos vinham a Porto Velho. E minha família ficou em Ariquemes. E aí, depois de um tempo, eu obviamente cresci e dentro dos tratos da família, que vem sempre de uma área produtiva da parte do agro, no Paraná também, meu avô tinha moinho de milho, na época de pedra e tudo isso, eu acabei gostando da ideia do agro. Por um dado tempo pensei até em fazer engenharia agrônoma. Durante esse trajeto mudei para engenharia civil. E, na realidade, hoje trabalho na área de tecnologia. Mas naquele período, o que eu identificava? Falava, nossa, como... Acho que pelo fato de ser criado junto com a natureza, né? Como é bonito e como é saudável o ambiente do agro, né? O ambiente rural que nós tínhamos. Nós tínhamos uma área de plantio de café e num dado momento eu fiz uma proposta para o meu pai. Eu tinha, acho que 14 anos. Eu falei, deixa eu assumir essa área de plantio de café, porque eu queria, na época eu já tinha passado por algumas rodas de conversa sobre quem produzia café, e eu ouvia falar muito, sempre fui muito atento às informações novas, aquilo que se colocava como diferente, até para minha idade, enquanto muitos estavam pensando, eu estou pensando em trabalhar, comprar um carro, isso, aquilo, não, eu queria conhecimento. Eu tinha sede de conhecer coisas novas. Então eu sentava com as pessoas mais velhas, ia para cerealistas, conversava com o pessoal, aprendia sobre o café, aprendia sobre isso, sobre aquilo. E o café por si só foi o grão que mais me despertou, né? A gente ouvia muitas histórias da parte de plantio de café em outras regiões do país, e foi o grão que mais me despertou. E eu falei, pai, deixa eu tocar essa área aqui, né? Fiz essa experiência por 1 ano. Descobri que é árduo o trabalho, porque você tem que realmente colher, né? E a colheita, ela realmente deixa suas cicatrizes. E aí é meu respeito muito grande por quem trabalha no agro. Porque hoje eu moro numa região que é sentada no agro. Desculpe. Moro numa região que é sentada no agro, em Cascavel, no oeste do Paraná. Mas é uma região basicamente de grãos e mecanizada. E aí a gente percebe o quanto as regiões aqui antigamente ainda não mecanizadas, com todas as dificuldades, aquele trabalho onde você tinha pouca infraestrutura, e mesmo assim a gente encontra, né, pessoas que perseveram, como tu mesmo mostrou aí, a parte do café premiado, né, um café da região, exatamente, premiadíssimo. Tauã, Tatiele, Natiele, são pessoas, são famílias que produzem café, não são máquinas, exatamente, né? Então eu conheço todos eles por isso, porque são pessoas, porque estão presentes na agricultura familiar do estado de Rondônia, que tem uma base muito forte. A agricultura daqui, principalmente a cafeicultura, ela é muito forte na base familiar. Legal. Então, por isso que a gente conhece pessoas. E a gente percebe assim, que eles têm que perseverar, porque antigamente a gente tinha o conilon, né, com o principal grão, a principal ramificação do café, a qualidade plantada aqui na região. Só que era um café que tinha
entre aspas, pouco valor. Qualidade. Né? Qualidade Tinha é, menos obviamente, qualidade. menos qualidade, entregava menos valor adicionado na hora da venda do produtor. E você vê a virada de chave, né? Você vê a virada de E chave. o nicho é fazendo o que sempre fizeram, só que com mais qualidade. Só com mais qualidade. Para isso, você precisa fazer o que? Muitas vezes se reinventar. Reinventar, Você- pesquisa, tecnologia. Tecnologia, exatamente. trazer Buscar novidade. romper com as fronteiras que você tem, as Exatamente. barreiras, sair do estado que você está e expandir o seu olhar para se permitir. Deixa eu ouvir, deixa eu conversar, deixa eu buscar algo novo fora, porque com certeza esse algo novo vai reverberar no seu meio e vai fazer você mudar. De alguma forma vai te tornar melhor. Isso fez, né? Os prêmios que os cafés daqui ganharam, né? Sim. Foram já- vários já. prêmios. Tive a Vários prêmios. oportunidade de acompanhar alguns deles, inclusive nacionalmente, né, na Semana Internacional do Café. Seu Valdir já ficou em terceiro, em segundo lugar em rede nacional. E nesse café, inclusive, é premiado do Projeto Tribos da Três Corações, que é um concurso nacional, né, para cafés robustas, né? Então ele é um concurso indígena, só tem em Rondônia esse concurso indígena. Ele é para as tribos, as terras indígenas 7 de Setembro e Rio Branco, na região de Cacoal e Alta Floresta do Oeste. Então, aquelas famílias ali participam e se dedicam nessa Legal. produção para conquistar os prêmios, para ter um valor agregado maior no café, porque a própria empresa paga mais, compra toda essa produção. E além disso, eles também comercializam, né? Aproveitam isso, esse nome, e também comercializam para o mercado em geral. Bacana. Recentemente, importadores estiveram aqui, lá em Cacoal, no Cacoal Selva Park, e esses cafés já foram comercializados com Estados Unidos, China e Indo outros pra fora, países. né? Exatamente. Café daqui É sendo... que, na realidade, tem muita coisa que nós não exportado. conhecemos, e não só o café. Nós temos as outras áreas do próprio agro que vem se destacando e O crescendo agro muito. está muito porque- forte aqui, né? O agro Exatamente. tá muito Por quê? forte. Porque se permitiu buscar informação, tecnologia, ciência e trazer para o melhoramento. Né? Você vai para o Amazonas, por exemplo, fazendo um adendo, expandindo a nossa macro-região, mas não saindo da Amazônia, você tem o chocolate do cupuaçu, feito do Cupulate, né? Exatamente. Que basicamente toda a produção é exportada. Enquanto a amêndoa já não foi jogada fora do cupuaçu, Exatamente. sem ninguém saber o que fazer com aquilo. Exatamente, A exatamente. casca, o miolo, enfim, uma série de Sim. coisas, né? Então, a presença da pesquisa ela é muito forte para que esse desenvolvimento aconteça. Vocês também pensam nisso? Como que vocês trabalham essa área de pesquisa dentro dessa inovação que a gente está buscando, né? O grupo não para. Não. Toda hora é uma novidade, toda hora tem alguém pensando em fazer algo novo, trazer uma novidade, mas como embasar isso por meio da pesquisa? Como vocês conseguem juntar isso? Os IP? A gente vem, na verdade, nos últimos anos, pensando em como a gente vai atender melhor o agro. Né? Até porque Rondônia é um estado do agronegócio, né? Que vem crescendo bastante. E aí eu chamei o Jefferson, a gente precisa pensar em alguma coisa diferente para atender as fazendas. Como é que a gente consegue aplicar tecnologia nas fazendas para evitar desperdícios, para que a gente possa melhorar as medições? E a gente começou então, aí nós pensamos, né, Jefferson, pensamos na telemetria. Como é que a gente vai conseguir fazer todos os monitoramentos dentro da fazenda? Aí surgiu o Verdio, que é um dos produtos da UziPay, que é um produto voltado para fazer todo o rastreamento de gado, medições de gasolinas, quando tem desperdício, quando os caminhões eles saem, quais são os trajetos, para criar realmente uma fazenda muito estruturada, com alta tecnologia aplicada. Aí o Jefferson pode falar um pouquinho, né, Jefferson, um pouquinho mais sobre isso, porque ele é o pai da criança. A gente deu a ideia e ele chegou e falou, cara, transformou. Cara, eu pensei nisso, naquilo, aquilo outro, o que você acha? E aí são equipamentos, e aí surgiu então essa... Né, tiramos toda a concepção, começamos a desenvolver o produto e estamos testando hoje na fazenda com muito sucesso. Né? Sim, verdade. Com muito sucesso. E isso é uma troca, assim, pegando o gancho do que o Sandro falou, não é que eu defino a solução. Nós entendemos a demanda, voltando para aquela sua pergunta anterior, a dor, e o Valdecir ajuda muito nesse ponto, porque ele consegue ter essa visão, né, muito específica. Abraço para ele, que ele acompanha toda quinta-feira o podcast. Legal. Um abraço aí, Valdecir. Um abraço. Semana estaremos juntos na fazenda de novo. Dessa vez contigo presente, que na última não estava. E aí a gente vai olhando para esse processo e vai trocando. É um processo realmente a 4 mãos,
né? Vamos entendendo. Quais são as diretrizes? Nós precisamos de diretrizes de melhorias de gestão. Então, quais são os pontos que nós temos que atacar para isso? Nós precisamos de melhorias no nível de retorno social. Por quê? Eu preciso fazer uma melhor gestão de recursos hídricos. Então, vamos entender como nós vamos trabalhar a parte de recursos hídricos. Nós precisamos fazer uma melhor gestão de aplicação de defensivos agrícolas, porque eu tenho uma área de manancial ou uma área de reserva, uma área de proteção ambiental, uma APA, que eu não posso adentrar com nenhum tipo de defensivo lá por vias aéreas, pelo um trânsito aéreo. Então vamos pensar numa estação meteorológica com apontamento específico de velocidade e direção do vento, para que em dado momento não seja aplicado defensivo agrícola, né? Então é uma combinação, obviamente, muito grande. Uma preocupação nesse sentido. Exatamente. É uma combinação muito grande com os outros setores. Porque nós, enquanto tecnologia, o que nós fazemos é entender o objetivo final, traduzir aquilo por um meio tecnológico, como aquilo se coloca dentro de um meio tecnológico, conversar com o especialista da área específica, quem é? O engenheiro agrônomo responsável pela área. Então, o que ele vai me dizer? Olha, aqui, Jefferson, a gente aplica o defensivo de marca tal, né, com essa finalidade, com um bico de aspersão tipo D, para aspergir embaixo e em cima na planta, só que isso requer uma possível área, uma possível camada superior que pode transitar até 5 km com um vento de tantos quilômetros por hora. Ora, se lá à frente nós temos uma área onde um produtor está desenvolvendo por exemplo, uma cultura orgânica, a gente tem que se preocupar com isso. Nós não podemos ser negligentes em simplesmente passar o defensivo sem considerar as variáveis o impacto de vizinhança. O impacto de vizinhança, exatamente. A gente então, vê essa muito acontecer isso com a mortandade de abelhas aqui na Amazônia. Exatamente. É real. Exatamente. E os cafeicultores são os que mais sofrem e reclamam disso, porque sem a abelha não tem polinização. Exatamente. Sem polinização não tem café, e como outras culturas, né? Sim. Também não tem. Então, Sim. é sempre uma briga ali, porque alguém não tomou esse cuidado. Mas não é Exatamente. só aqui na região. Mas Isso aqui tá, a gente... isso está a gente geral, te garanto isso. Vive a Né? realidade. A gente vive a realidade, mas lá, por exemplo, no Paraná, nós temos áreas rurais que nós procuramos, próprias, que nós procuramos manter a área de preservação, e mesmo assim nós temos a parte de apicultura, onde a gente percebe de forma muito nítida essa variação, né? Porque o ciclo de vida da abelha também é curto. Né? Essa variação que você tem do enxame. Né? Então, isso muito em decorrência dos períodos de safra. Tá? Então, é extremamente necessário. E aí a tua tecnologia vai fazer esse apontamento. Gente, agora não é hora de aplicar. É muita inteligência aplicada. Exatamente, né? agora não é hora de aplicar. Quando o Valdecir e o grupo chegou até nós e falou, olha, o Adélio e o Valdecir chegaram e falaram, nós queremos uma agricultura 4.0, mas uma agricultura 4.0 com responsabilidade social. Isso adiciona um valor e um peso que muitas vezes a gente tem que levar em consideração dentro do processo produtivo. Porque o impacto, a agricultura 4.0 ambiental, ela é real no grupo. Exato. Ela é muito real. Exatamente. A gente vive isso todos os dias. Exatamente. Então, a social é mais uma preocupação. Mais uma preocupação. Para que agregue... E altamente pertinente, né, cara? Sim. Altamente pertinente e necessário, não é só uma questão de pertinência. E aí acho que talvez tenha um ponto, a diferença entre aquilo que a gente considera que é importante e é necessário ser feito. Né? A gente está discutindo isso hoje, né? Exato. Discutiu bastante sobre esse ponto. Exatamente. Então, assim, é algo bem prazeroso trabalhar nesse sentido com o grupo, porque, primeiro, eles estão abertos a entender e a fazer o certo. Isso é um primeiro ponto, né? Segundo, a gente vai entender que vão existir fronteiras e barreiras um pouco à frente, mas nós vamos lidando com cada caso, cada situação de impacto tecnológico. Como eu disse, procurar o especialista da área, olha, discutir, rediscutir, fazer laboratório, que é o que a gente vem fazendo hoje na fazenda, na Serra Verde. A Serra Verde tem se tornado o maior laboratório de tecnologia dentro do grupo hoje. Tá? E tem tido muito sucesso. O próprio Aldecir está nos assistindo aí, uma conversa que eu tive com ele, elogiou bastante, porque a gente conseguiu, né, uma mudança muito interessante do que nós tínhamos, e essa proposta agora de fazer um negócio realmente inteligente.
né, com a vinda do Jefferson aí nos ajudando, E já nos colocando a apoiando. mão na massa. Já colocando a mão na massa. Então a gente conseguiu atender, né, resolver alguns problemas mais básicos. Olha que a gente conseguiu. A gente está com 30%, 40% do que a gente pode realmente do fazer. que a gente pode fazer, Pode realmente exatamente. fazer dentro da A gestão fazenda. de cadeia do combustível é um ponto nevrálgico. Toda operação de máquina motor tem como o combustível como sendo um dos insumos que se tornam mais relevantes. Não só sobre a ótica do custo, mas sobre a ótica ambiental. Né? Como eu consigo performar melhor a minha máquina necessariamente para emitir menos CO2? E computar essa emissão de CO2 para que eventualmente eu possa fazer neutralização de crédito de carbono. Então isso está no roadmap, né, de trabalho, para que justamente você possa adicionar valor, no caso da operação das máquinas, mas também de outros setores afins, criação de gado e outros mais. Né? Então isso tudo é possível mensurar para se tomar as decisões de neutralizar ou compensar aquilo de alguma forma. E aí é interessante, porque o grupo está sempre procurando fazer esse contraponto ambiental. Olha, nós estamos aqui na USIP enquanto fintech plantando árvores, né? Você está abrindo uma conta, nós estamos plantando árvores, mas ao mesmo tempo essas árvores estão gerando um benefício ambiental que em outro lado nós também vamos atuar para fortalecer isso. Então em cada ação, se estiver a definição de se realmente aplicar a finalidade social ambiental, você vai colher resultados maravilhosos no sentido de você como uso do ambiente. Né? Porque o que nós estamos aqui, nós temos a propriedade. Temos a propriedade da terra, mas nós temos a responsabilidade enquanto ar, enquanto água, enquanto os outros elementos que ali existem. Né? Então só estamos usando parte. Esse projeto, ele tem foco em quais áreas das fazendas? Né? O que vocês pensaram? Em atuar primeiro na agricultura, também na pecuária, a parte de gestão ambiental, a parte somente gerencial, ou ela ganha uma prática aí com as ações? Então, o que acontece lá? Vou até te interromper. Claro. É o pai da criança. É o pai da criança. Não, por isso é que eu falo muito mesmo. Mas assim, a atuação tecnológica hoje ela está pautada em alguns pilares. O primeiro pilar é você levar a infraestrutura. Para você aplicar a agricultura 4.0, para você aplicar tecnologia, levar tecnologia aplicada a qualquer ambiente onde a geografia é dispersa e as dimensões são macros, você tem que pensar no formato de conectividade. Então esse foi o primeiro desafio. Não existe nada sem conectividade. Então é a primeira base vencida. Né? Então hoje a gente traz uma solução para o mercado que, independente de onde esteja, nós conectamos ela. Tá? Então, por exemplo, nós temos essa mesma solução aplicada em Minas, em uma área lá de 50 pivôs de irrigação que são gerenciados por uma conectividade que captura os dados e sobe por um link único de conexão, um backhaul de conexão. Então, vencida a primeira etapa, nós passamos para a segunda. Nós temos daí uma visão segmentada. Já que eu tenho uma mesma rede de conectividade, agora eu posso definir as minhas verticais de trabalho. Então nós temos a parte de agricultura, sobre a ótica de plantio, de lavoura, observando principalmente as duas questões aí. Uma, sobre a ótica de geração, de consumo de combustível fóssil, né? Sobre a redução desse consumo sobre o viés econômico e gerenciamento dessa cadeia do combustível, estoque local, o abastecimento, o transbordo do posto de abastecimento para a melosa, da melosa para o veículo trator, ou colheitadeira, ou pulverizador, qualquer que seja o veículo de operação. Então, cuidar dessa cadeia de combustível por inteiro, também com viés ambiental. Por quê? Porque lá no posto próprio nós temos sondas de detecção de vazamento, tá? Para justamente não ocorrer o vazamento e percolação para o solo, contaminação de lençol e coisas do gênero. Então, esse é um ponto muito observado hoje dentro do sistema de medição do tanque de combustível do posto. O controle de gestão para a melosa, isso também se torna atraente. Por quê? Porque a gente evita transitar um nível de combustível desnecessário. Eu tenho que trabalhar o tempo todo com a melosa cheia. Não preciso. Porque assim eu sei quanto tem nela e eu consigo dimensionar pelos tanques que estão em operação no campo. Reduz o risco também. Né? E o terceiro é o próprio consumo, que é o que o motor, a combustão, vai consumir e vai gerar de CO2. Né? Então aqui nós temos a visão de gestão telemétrica de todo esse processo.
Entra num segundo ponto, que é um ponto mais à frente que nós conversamos, que é a visão ambiental. Quanto aquilo, que condições eu posso trabalhar, né, para não ressoar na minha vizinhança, né, no impacto de vizinhança. Então isso é um outro caminho também. Dentro da parte de lavoura. Na parte de gado, na parte de confinamento e também na parte de criação de gado para corte, existe projeto para justamente fazer a monitoração e rastreabilidade desse animal, observando toda a curva de crescimento dele, com o uso de rações também produzidas no grupo para entender o melhoramento e o ganho de massa, né? Associado a técnicas, por exemplo, de correção de pH de água, que nós também poderemos e vamos medir isso. Né? Então, hoje o produtor pode definir uma área de pasto, um piquete, onde ele usa uma ração com um concentrado melhorado, né, dentro da prática de ração dele, mas ele quer elevar o pH da água e entender que resultado aquilo vai trazer. Então a gente consegue medir todas essas variáveis para que no final você tenha exatamente essa curva de crescimento e associação àquilo que é mais vantajoso e o que é menos vantajoso. E novamente, por conta disso, você pode correlacionar em gestão, no caso, produção. Aí, obviamente, você vai usar as médias, né? Produção de esterco, né? De fezes, animal, tudo aquilo que você pode ressoar sobre a ótica ambiental de compensação de crédito carbono. E tem outras vertentes que também estão sendo trabalhadas sobre a ótica de hídrica, né? De captação dos rios, que aí depende da demanda de outorga. A outorga, para quem não sabe, é a licença que você tem para ir lá retirar a água, né, do rio, já que... E dá um destino para ela? Dá o destino para ela, exatamente. Então, você recebe uma volumetria específica. Eu posso captar 50 mil metros cúbicos de água a dia. Aquilo precisa ser medido para ser entregue ao órgão ambiental, provando que você está captando o limite. Porque dentro da bacia, você pode prejudicar o posterior, a propriedade seguinte, que também tem que captar um volume. Então, todo esse controle e gestão da bacia, ele pode ser realizado e deve ser realizado, né? Para justamente você garantir a vida do rio, né? Enquanto fornecimento de água, e enquanto também o próprio ecossistema, não só pensar na água como um bem de consumo, mas o próprio ecossistema que o rio produz em si. Então tem diferentes abordagens, diferentes ações sendo pensadas, né, justamente para poder elevar o nível de gestão, mas olhando essa gestão como um resultado prático dentro da ação social ambiental, socioambiental. E aí você tem um prazo para desenvolver tudo isso? O que vocês já conversam sobre apresentar essa solução? Por enquanto está na fase de levantamento, né, de identificação dessas demandas e como vai ser feito. Mas você já ganhou aí um puxãozinho de orelha? Tipo O assim, prazo vamos até começou quando? assim, quando eles Já falaram assim, implementou, pode começar, aí você entrega semana que vem? Eu conheço. Você já sabe. Você já sabe, né? Mas isso a gente sempre pondera muito nas reuniões e eu falo, olha, temos que seguir um rito que é importante para garantirmos o resultado. Mas nós já, primeiro, passamos a primeira fase da identificação das demandas. A segunda fase, definição tecnológica, né, das soluções. Nós estamos na fase exatamente dessa implementação das definições tecnológicas e a prova de conceito de tudo isso integrado, né? Tem que funcionar para todo mundo. Tem que funcionar para todo mundo, exatamente. E aí sim, consolidamos como um produto, e esse aí pode ser disponibilizado depois a todo o mercado de uma maneira geral e ampla, obviamente tomando as devidas adequações ou as devidas características, né? Nem todo produto atende a todo mundo, mas ele é um produto que o objetivo é aqueles que possuem áreas produtivas similares ao que o próprio grupo possui sobre a ótica e o interesse de gestão com o cunho socioambiental, eles vão ter sim um provedor, né, de soluções através da UziPay e através do próprio grupo, seja de outras divisões, que vão poder colocar disponível para que seja... Isso que eu estava pensando aqui, tudo sob o guarda-chuva da UziPay. Tudo sobre o guarda-chuva da UziPay. A UziPay, ela tem essa responsabilidade de fazer a gestão, de identificar as oportunidades e chegar para o Jefferson e falar, Jefferson, cara, eu tenho essa necessidade no cliente e tal. Ela é muito além do que uma fintech. É muito além do que uma fintech, exatamente. Ela, na verdade, ela propõe soluções de negócios, né, para os clientes, não é só a fintech. Não é só a fintech é uma parte, a gente tem toda a vertente lá de soluções
que é para poder ajudar os nossos clientes a produzirem mais, a venderem mais, enfim. Então, quando a gente identificar uma oportunidade que envolva, né, algum tipo de automação dentro das fazendas, a gente vai para o Jefferson, cara, a gente tem isso aqui, dá para fazer? Ele vai olhar, vai avaliar, pô, isso dá para fazer. Nós temos produtos de prateleira, a gente vai ter que customizar algumas coisas. E aí entra de novo na praia dele para que possa nos ajudar, principalmente quando a gente fala das fazendas especificamente. Né? A fazenda, o Jefferson está envolvido com o produto Verdio, que é uma solução para esse negócio. E é engraçado, né? Vamos falar que você falando da fazenda, voltamos para aquela conversa inicial, quando você me perguntou do café. Para mim é um prazer trabalhar com a fazenda. Né? Eu uno duas paixões, a tecnologia e o ambiente do agro, né? O ambiente rural. Que faz parte Que da sua fez parte da Você da gosta, minha- tua da história, minha- né? exatamente. Tem uma memória afetiva Tem aí que toda uma memória afetiva. que é justamente. ativada É. a cada vez que você vai para fazenda. E Eu aí- sei o que é isso. E aí, com isso, o que nós vamos procurar Te fazer? entendo. O que Tem nós duas vamos procurar pessoas fazer? do agro, né? Aqui, literalmente É, do agro. e aqui. aí, com isso, o que a gente procura fazer? O nosso melhor. É. Porque quando desperta, né? Quando realmente você tem algo que você sente de forma afetiva, como tu bem colocou, e aí é bem interessante isso. Quando você tem uma memória afetiva ou quando aquilo te desperta algo além do profissional, você com certeza ainda vai mais além do que você poderia entregar. Então, se eu posso entregar 100, provavelmente eu vou entregar 110% meu. É uma motivação diferente. Uma motivação E é o diferente. interessante, eu sou muito urbano, eu sou do Rio, sou carioca, né? E cheguei aqui vendo essa parte do agronegócio, como é que funciona, fui me apaixonando. Eu não entendo quase nada, igual o Jefferson aqui entende, igual você entende, mas eu estou procurando aprender, porque ele é muito amplo, né? E é uma coisa que vai te encantando e faz com que você, deixa eu estudar mais para conhecer. Essa semana a gente esteve É na muito fazenda interessante. acompanhando o plantio, no início do plantio da safra de soja, e foi possível ver que dentro dos tratores é tecnologia pura. Né? O operador São de muitos milhões máquinas, investidos, né? o Sim. operador de máquinas, ele faz ali um trabalho apenas de manobra da máquina quando ela chega no final do percurso e ela precisa retornar, mas ele está ali também controlando, ver se está tudo Sim, ok. Sim. Mas ele tira as mãos do volante, ele põe o volante para cima e quem faz tudo é a máquina. Sim. Né? Então, assim, a tecnologia ela está muito presente no campo, em várias ações, e aquela máxima bem antiga de que se você não estudar, você vai trabalhar na roça, acabou. Aquela acabou. Acabou. O operador acabou. mesmo me contou, falou Acabou. assim, falei, se você não fosse trabalhar no agro, onde você trabalharia? Ele falou, não sei, eu trabalharia no agro. Eu falei, se você tivesse para construção civil? Ele falou, não iria. Eu não sei mais o que eu faria se não fosse trabalhar aqui. E é um mercado que tem remunerado muito bem. Muito Muito, bem. muito Então, bem. para É um mercado operar que uma tem máquina esse, dessa, ele tem que ter muito conhecimento. Sim. A gente tem o privilégio de ter 4 dos 5 gerentes da fazenda que foram operadores de máquina. Olha Que legal. Então, esse é um histórico para você que vai trabalhar lá dentro, entender quem são essas pessoas, por que essas pessoas se tornaram gerentes operando máquinas. Legal. Então, é responsabilidade, é dedicação, é gostar de tecnologia, Sim. é fazer o trabalho bem feito, e aí Sim. teve um crescimento em cima disso. Então, essa é uma expertise do grupo de fazer essa seleção das pessoas por meio desses atributos. Uhum. Tá pensando nisso, Uhum. né? É. Quem não tem essa visão, não chegou a gerente. Sim. E é tão legal isso que você falou, né? Porque a gente percebe que esses tipos de profissionais, eles vivenciaram todo o processo de transformação Todo. da tecnologia O ciclo, dentro né? do agro. Exatamente. É. E a gente Então- da comunicação conseguiu fazer esse registro, tá lá no nosso Instagram, Rovema Agronegócio. Você pode acompanhar o depoimento de cada gerente desse, contando que ele chegou lá como operador de máquinas, nem trabalhava no agro, nem gostava do agro, nem entendia nada do agro, trabalhava com pá carregadeiro e outras coisas, e aí precisou e foi E hoje são treinado, apaixonados pelo ganhou negócio. essa de brinde, né, toda essa aptidão aí que ele nem sabia que tinha e se apaixonou. Então esses depoimentos estão lá na Rovema Agronegócios, pode acompanhar, porque é bem real, tá? A gente quis registrar por isso, porque são pessoas que começaram, como eles mesmos falam, eu comecei lá embaixo, hoje eu sou gerente. Legal. Então ele tem um orgulho disso e faz parte dessa construção que o grupo vem desenvolvendo, que é trazer isso muito forte, Uhum. que é por meio da tecnologia que é possível, Sim. né? E Trazer. valorizar, né? Tecnologia aplicada Valorizam, nisso aí. valorizam exatamente Valoriza. aqueles que não desistiram no caminho, né? Exato. Porque muitos acabam desistindo, mas quando você percebe que você tem algo lá na frente que pode ser melhor, e aí o grupo sinaliza isso, olha, você
pode chegar a um ponto melhor, mas depende de você. A resiliência também para lidar exatamente. com várias situações, exatamente. Né? Mas isso que a gente conversou agora há pouco é muito interessante. Estou participando de uma empresa de formação, de um grupo de uma empresa de formação para o agro específico, trabalham na parte de máquinas pesadas, construção civil, mas para o agro específico, sobre a ótica tecnológica, né? E justamente para fazer a parte de medição, treinamento, né? Então poder verificar o quanto o profissional aprendeu e representando em dados técnicos aquilo que ele recebeu dentro do curso. E a gente percebe a adesão, né, que se está tendo sobre profissionais que têm buscado o mercado do agro. E isso realmente é inegável. Eu, como engenheiro civil, trabalhei na época dentro do mercado da construção civil, confesso que eu nunca vi um profissional da construção civil lidar com máquina pesada que ganhasse o equivalente ou pelo menos próximo a que um operador no agro em máquina agrícola ganha. Tá? Então, daí você já percebe a relevância e aqueles que nos assistem podem pensar exatamente sobre isso. Poxa, como eu posso me qualificar melhor? Exatamente. É um mercado que eu posso buscar? Sim, é um mercado aberto, é um mercado que você pode buscar. Eu conheço particularmente muitos profissionais novos que se formaram recente e já estão empregados, né? Já estão trabalhando, né? Tem oportunidades, tem oportunidade, né? Tem oportunidade. E o que é mais interessante é que o agro hoje no Brasil, ele basicamente não tem fronteira. Antigamente, lá atrás, nos primórdios, nós entendíamos a fronteira como sendo o sul do Brasil, região sudeste. E isso expandiu. Mato Grosso depois rompeu a fronteira, o Nordeste rompeu a fronteira. Hoje se planta soja há muito tempo, não se hoje, mas há muito tempo no Amapá. Quando a gente ia pensar Roraima, né, pelo fato de eu conhecer bem aquela região, a região norte como um todo, e o estado de Roraima, também despontou na parte de grãos, principalmente na parte de arroz. Então, assim, não existe mais fronteira. A tecnologia sobre a ciência aplicada, a biotecnologia aplicada, ela quebrou toda a necessidade do ambiente. É sempre o conhecimento, né? É o conhecimento, exatamente. Agora, como a gente pratica isso melhor? O que eu quero dizer com tudo isso? Voltando, que se eu me formo um operador, eu posso trabalhar no sul, como na colheitadeira, fazendo cheque de cabine da colheitadeira para grão de arroz em área alagada, como eu posso trabalhar em arroz de sequeiro em Roraima. Sim. Então não há mais essa fronteira, não há mais essa necessidade Desde que de haja pensar... habilidade e conhecimento. Exatamente. Não vou me formar nisso porque eu tenho que sair daqui do meu estado e trabalhar lá não sei aonde. Não. Né? Isso te dá um passe livre. Hoje eu moro na Bahia, onde é um grande produtor de grãos. Eu vou morar em Rondônia. Mas eu quero morar depois em Rondônia. Eu vou morar depois no Sul. É isso aí. Melhor para morar em Rondônia. A minha esposa... Que aqui que está a oportunidade. Aqui que está a oportunidade. Exatamente. Falando em oportunidade, a gente vai ter a oportunidade, então, de presenciar um cartão físico ou virtual, enfim, mas que vai trazer infinitas possibilidades aí, oportunidades para quem adquirir. Sim. No caso, até mesmo os empresários que queiram lidar com ele para algumas soluções. Eu queria que você falasse, enquanto empresário, que soluções que ele poderia ter com o Biônio. Vamos lá, falar do E para a pessoa física também que tem interesse e outras, né, que queiram fazer parte desse mundo. Conta aí o que é o Biônio para gente. O Biônio é um cartão multibenefícios, bandeirado, bandeira Mastercard internacional. E dentro, quando a gente fala multibenefícios, ele tem uma alimentação, ele tem uma viagem, ele tem a parte de combustível, saúde. O empresário ele pode colocar vários créditos ali dentro, Prêmio Mais, né? Ele pode colocar vários créditos ali dentro do cartão e o gerenciamento daquele cartão é feito pelo funcionário. Então, por exemplo, ele está ali, ele recebeu um crédito para a viagem. Mas eu quero transferir isso para a cultura. Também tem cultura dentro do cartão para ele gastar para teatro, cinema, enfim. Ele vai lá e transfere, faz a movimentação dentro do próprio app para aquele tipo de mobilidade que ele quer, né, que ele queira usar naquele momento. Então, por exemplo, ele tem lá a parte de cultura, eu quero colocar para a parte de Uber, por exemplo, para usar com Uber. Ele transfere transporte, ele transfere o valor para utilizar como transporte. Eu quero usar para alimentação, ele transfere o valor para alimentação. O empresário, eu quero fazer o pagamento, né, a premiação dos meus funcionários através do cartão de final do ano. Tem lá a opção Prêmio Mais, premiação.
Então ele pode colocar o crédito ali e aquele funcionário dele pode usar o cartão em qualquer lugar dentro do país e até fora do país também. Então É essa muito é uma interessante. oportunidade que o Grupo Rovema oferece, Sim, né, para o mercado, em forma de solução, sim. em forma de oportunidade, para trazer para ele esses benefícios. Né? Então, a forma de conduzir esse processo é fazer um relacionamento com a UziPay. Exatamente. Conta pra gente como que é esse Exatamente. caminho. Então, que vamos lá, ele deve ir até você. as empresas interessadas nos procuram, nós estamos procurando também várias empresas, a gente faz o cadastro dessa empresa e ela então consegue passar esses cartões para os funcionários delas, via o RH, né, dessa empresa credenciada a E gente. qual que é a vantagem? Eu não gosto da palavra vantagem, eu acho ela feia, mas todo mundo busca uma vantagem. Por que o empresário faria isso? Cara, ele tem N vantagens em relação a isso. Primeiro que ele não vai ficar andando com dinheiro, eu vou levar o dinheiro lá, o pacotinho, para poder passar, diminuir o risco, para poder distribuir dinheiro para os meus funcionários. Não, ele coloca o crédito ali dentro e o funcionário dele gasta como quiser. Ele vai gastar em vários estabelecimentos, onde ele quiser, não tem o risco de ficar andando com dinheiro para cima e para baixo. Enfim, essa é uma grande vantagem, principalmente para os funcionários. Para o empresário, que ele não precisa ficar sacando dinheiro ou transferindo recursos o tempo inteiro para a conta do funcionário, né, como tinha antigamente. O cartão ele transfere, coloca no cartão e o funcionário usa como quiser. Quando você falou viagens, está falando viagens pela empresa que precisa colocar um crédito Também. ali para o funcionário fazer esse trânsito e aí fica toda a prestação de contas já feita ali já pelo cartão. Já fica feito dentro do cartão, exatamente. Se a gente levar isso para o ambiente do agro, eu vou dar pitaco aqui. Pode. Isso é não só que a gente gosta, além da área de tecnologia, a gente gosta de falar um pouco sobre gestão, né? Como empresário, todo mundo se preocupa, né? Quais são as boas práticas na condição de ser um contratante para os contratados. Sandro, a gente falando aqui sobre a parte de segurança com o trânsito de dinheiro em espécie. E a gente pensa muito, no agro a gente tem muito isso ainda, né? Apesar que nós temos também infraestrutura tecnológica hoje no agro, e é uma realidade. Qualquer sede de fazenda ou qualquer área produtiva tem conexão à internet. Os nossos funcionários das fazendas têm o ZPay. Qualquer, então, olha aí, ó, que eles já usam e operam pelas contas digitais. Então, qualquer área produtiva enquanto relacionamento contratante-contratado, com certeza aqueles que ali estão prestando serviço possuem acesso a sedes de município na área rural, têm a necessidade de comprar produtos ou não na cidade. Então, às vezes, as atribuições de você como contratante, seja o pagamento, eventualmente, de custas, como vale alimentação ou outras, você pode usar toda essa estrutura tecnológica, mesmo na área rural, né? Porque o teu colaborador ele vai fazer acessar, uso né? disso, vai acessar, e isso dentro das sedes dos municípios. Então, às vezes a gente olha muito a área urbana, né? E isso é interessante porque não considera que a área rural hoje não é mais isolada como aquilo que nós tínhamos a visão de antes. Né? Hoje, se você perguntar para o RH, eles vão confirmar isso. Se você não tiver internet nas fazendas, não rola, contrata. Você não contrata. Não contrata. Ninguém mais quer ficar isolado, né? Não quer ter só a mobilidade de carro para ir voltar, né? Para fazer as suas compras, as suas demandas, né? Então, toda fazenda tem que ter internet, toda propriedade rural tem que ter. E é muito engraçado quando a gente vai, na pequena, média ou grande, não interessa o tamanho. Tem Wi-Fi? Tem, a senha de 1 a 8. Já procura. Né? Então, já é padrão, né? Então, é uma coisa real mesmo que, mais uma vez, a tecnologia que nos permite estar aqui hoje é a mesma que opera lá. Exatamente. Né? Então, é essa internet que movimenta isso, que dá essa possibilidade e essa conexão, né, que aproxima muito a gente, aproxima muito as realidades. Sim. Não é mais uma Amazônia distante por conta disso, ou porque só tinha isso no sul do país e aqui não tinha nas lavouras, hoje tem. Né? E vocês vieram para transformar isso. Está sempre evoluindo, né? A gente está sempre evoluindo, sempre buscando alternativas para poder atender melhor. Eu falei um pouquinho você perguntou dos benefícios, é muito interessante que aqui em Rondônia, você vai para a zona rural, o empresário às vezes quer fazer o pagamento, eu quero premiar, né, os meus funcionários, ele vai lá, ele não faz o Pix muitas vezes, ele vai lá e pega em dinheiro e vai pagando os funcionários em dinheiro. Você perguntou do cartão, com isso ele acaba com esse problema. Ele chega lá, faz um crédito
e o cara usa como ele quiser, né? Para todos esses benefícios, são 9 benefícios que nós temos dentro do cartão. E pelo fato dele ser bandeirado agora, Ser bandeirado né? aceita em qualquer Sim. lugar. Então ele vai lá, Sim, passa no supermercado, passa na farmácia. Imagina a dinâmica. Eu sou o Muda contratante, estou na completamente. sede da fazenda. Chegou ao término da semana, vou fazer uma premiação de produtividade. Mas eu não passei no banco para sacar Não precisa ficar transferindo todo o de dinheiro. conta em conta. Eu acesso a minha conta isso aí. online aqui, faço a transferência para o cartão, todo mundo já sai dali, isso já aí. pode gastar o seu Isso aí. dinheiro. Já joga ali, vai direto pro pessoal. Exatamente. Então, Já está parametrizado. Exato. Isso Então é aí. muita facilidade que se leva, né? E Através é do uma Bionic. inovação aqui para a região norte. Né? E ele A gente- é voltado para o empresário. Ele é voltado para o empresário. Pessoa Empresário. física já fica Na meio verdade, a limitado. pessoa física Só para operar é mesmo. só para operar o cartão, né? Mas é o empresário, são para as empresas. Então, assim, um baita de um benefício. Quem estiver nos assistindo aqui, Não só as do interessante, agro, né? Mas não como só as do todas. agro, né? Mas as do agro todos que- traz muitas soluções, muitas pensando nessa soluções, logística. muitas. São várias soluções, a gente vai conversar, né, com alguns empresários do agro para poder apresentar. Aliás, a gente já vem conversando, poder apresentar os benefícios que esse cartão traz para o agronegócio também. Mas deixando bem claro, não é só para o agro, ele é muito vasto, né? Tem oportunidades em vários segmentos. E essa oportunidade também de gerenciar a frota por meio desses custos, desses gastos Sim, também que é interessante. aí no caso entra o Sijo, né, que é uma outra solução nossa, que é tanto para abastecimento quanto a parte de manutenção do veículo, que é uma plataforma que também está sendo construída em parceria pela equipe do Jefferson. Na verdade, são funcionários nossos, ele está fazendo toda a gestão para conseguir colocar uma plataforma para a gente que realmente funcione, com uma fluidez bacana, que o usuário tenha uma experiência bacana também. E essa plataforma, ela praticamente já está pronta. A gente está com os detalhezinhos para poder ajustar, com informações gerenciais, para poder passar para o cliente final. Mas assim, eu estou muito satisfeito com o resultado que eu vi até agora dessa plataforma. Eu tenho certeza que vai impressionar bastante, né, todos os nossos clientes. É isso, muita novidade. Tem Muita, bastante coisa aí. bastante coisa. Se quem estiver acompanhando a gente quiser acessar o Zipay, como que faz? Como que chega até vocês para encontrar essas soluções? Hoje está fácil, de criar um caminho bem fácil. Coloca o Zipay só no Google, que já vai puxar o nosso site. Muito simples. Então, por meio do site, Por já meio do consegue todas as site já informações. consegue. Exatamente, aí tem todos os canais de atendimento, enfim. Isso é uma outra preocupação. A gente automatizou vários processos para poder melhorar a nossa comunicação com os clientes. Então, é uma preocupação nossa. A gente evoluiu muito, Carol. Em um ano, a gente fez muita coisa, né, Jefferson? Legal. Tem muita coisa aí coisa em um para ser ano. lançada esse ano. Nesse ano que último vem. ano, na verdade, né? Exatamente. Nesse último ano, muitas mudanças. Muitas Ano mudanças. que vem o mercado vai se surpreender. com o que Vai surpreender. chegar. Ao ponto de nós estarmos falando aqui, já hoje conversando sobre inteligência artificial nos processos aqui futuros dentro do Sijo. E hoje tem coisas que a gente não pode falar agora, É, que vários mas pontos são outras novidades, né? Exatamente. São outras Faz novidades. faz parte Exatamente. do negócio, né? Exato. Afinal de contas, é um negócio. É um então, negócio, é um negócio. né? Não dá para contar antes. Mas Não dá na para contar hora, antes. pode vir aqui, Aí, tá? Portas ok, abertas pra ok. gente Legal. contar. Obrigado. Sempre da melhor forma aqui. A gente está contando que está pronto. Isso, pronto. Sim, Já sim. pode ser divulgado. É isso Exatamente. aí. é E isso eu aí. costumo dizer, não pode divulgar, não me conta, que eu não sou babu. Brincadeira, né, gente? Mas é isso, o AgroRovema Podcast vai chegando ao fim. Eu queria agradecer muito a Obrigado. presença de vocês. Hoje deu certo da gente É isso aí, encontrar, é né, isso aí. Sandro? A gente já tinha programado mais umas 2 vezes que não tinha rolado, mas agora deu para trazer para você, porque tinha que estar bem redondo, bem formatado mesmo para trazer para vocês essa oportunidade. Por isso que eu agradeço, Jefferson, obrigada. Não sabia da sua experiência no agro, fiquei assim bem contente de saber que o café nos movimenta. Eu também, surpresa pra mim. Né? E nos sempre- conectou. Porque E eu foi sempre trago café. Ótimo. E aí, esse momentinho o café, ele existe mesmo, mas muito bom fazer essa troca contigo. Saber que Legal. essa relação é bem profunda para você também, coisa de paranaense que gosta do Exatamente. Um café. profundo conhecedor do agro. Eu fiquei Né? impressionado aqui, ele falando, ó. Vamos juntos para fazenda. Eu quero ter esse momento com vocês lá também pra Vamos lá, gente vamos lá. apontar algumas coisas também interessantes e Legal. descobrir as soluções juntos. Legal, Legal. vamos Tá sim. bom? Obrigado, Carol. Obrigado. É um prazer, né, estar aqui com você, ter participado do teu podcast. Muito obrigado mesmo pelo convite. Fiquei muito feliz. Agradeço enormemente. É sempre um prazer, né, estar aqui com o grupo, agora contigo. Na próxima vez também vou trazer um café para vocês. Obrigada, pra aceito. matar a saudade do Paraná. Né? E hoje a gente fez no método prensa francesa, mas a gente Prensa pode fazer em francesa, outras. Eu podemos tenho fazer um outros Aeropress, podemos fazer Isso. outros métodos. Então,
dá pra gente ter bastante conversa sobre café também um dia, sem problema nenhum. Muito bom. Legal. Obrigada, gente. Esse foi o Agro Rovema Podcast. Muito obrigada pela audiência de vocês. Lembrando que a gente também está no Spotify, tá bom? E sempre nas nossas redes sociais do Grupo Rovema, tanto o Sustain Nutri, como o Rovema Agronegócios, como o Grupo Rovema, o meu pessoal, Carolina Vignoli Brasil. E a gente vai se conectando, falando aí. Semana que vem tem muito mais para vocês. Beijo. Se tem boiada gorda no pasto, tem Sustain Nutri em ação. Sustain Nutri é tecnologia e inovação. Sustentabilidade no campo é o melhor pra sua criação. Para um gado sadio, a Sustain Nutri é a melhor solução. Sustain Nutri é verdade, é de qualidade e a melhor ração. Sustain Nutri, uma linha completa em nutrição animal. É Sustain Nutri.